E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A noite de sexta-feira promete pegar fogo no Nilton Santos. Logo nos primeiros instantes da coletiva de imprensa à véspera do duelo contra o Corinthians, David Ancelotti surpreendeu ao soltar o verbo e pôs fogo no clássico. O Timão tem jogado de forma displicente, sem identidade. A afirmação foi recepcionada com olhares de espanto e abriu o clima de tensão que deve permear a partida pelo Brasileirão Betano 2025. O técnico do Botafogo não se fez de rogado ao apontar falhas específicas, eles parecem felizes apenas em trocar passes no meio-campo, mas faltam intensidade e agressividade até na recomposição. Ancelotti frisou que o adversário tem luxo de posse de bola, mas peça ao conceder buracos na transição defensiva, o que pode ser fatal contra um time de explosão no contra-ataque. Em termos de campanha, o Glorioso chega embalado, ocupa a quinta colocação no Brasileirão Betano 2025, com 25 pontos conquistados em 14 partidas, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. A defesa é a terceira menos vazada do campeonato, com apenas 7 gols sofridos, e o ataque já balançou as redes 17 vezes, refletindo equilíbrio entre solidez e objetividade. Ancelotti, que assumiu o comando no início da temporada, trouxe métodos europeus e já coleciona elogios por adaptar o estilo italiano ao cenário brasileiro. Formado nas categorias de base do Paris Saint-Germain, o treinador incorporou ao Botafogo uma disciplina tática rara no futebol nacional e aposta na compostura para anularem as principais armas corintianas. Apesar do tom incisivo, o comandante alvinegro poupou os atletas. Não estou criticando nomes ou individualidades. Quero ver atitude de time grande. Mas ficou claro que, ao apontar o jogo estático do Corinthians, ele visou diretamente a letargia que, segundo ele, tem custado pontos preciosos à equipe de Parque São Jorge. A declaração ecoou entre os botafoguenses, que alimentam esperanças de ver o time desencantar diante de um rival histórico. Nas redes sociais, a hashtag Respeita ao Botafogo ganhou força após a fala de Ancelotti, demonstrando que a torcida abraçou o discurso de time valente contra time acomodado. Do outro lado, o Corinthians não escondeu o incômodo. Fontes internas revelam que a comissão técnica do Timão estuda responder no campo, usando a rapidez nas transições para surpreender a defesa botafoguense. A partir dessa tática, Dorival Júnior pretende exigir mais intensidade dos volantes, para evitar que o Botafogo explore corredores abertos. Até agora, o Corinthians aparece em 11º lugar na tabela, com 20 pontos em 16 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, saldo de gols negativo em 4, 15 marcados e 19 sofridos. O cenário exige reação urgente, até porque o calendário prevê ainda jogos decisivos na Copa do Brasil e na Libertadores. O clássico reacende rivalidade histórica, sempre que Botafogo e Corinthians se enfrentam, o duelo promete equilíbrio e rivalidade feroz. Nos últimos 5 confrontos, foram 2 vitórias alvinegras cariocas, 2 para o Timão e um empate, o que reforça a imprevisibilidade do embate. Do lado alvinegro carioca, o atacante Herisson é um nome em ascensão. Contratado no início de 2025, o jogador é o artilheiro do Botafogo na temporada, com 9 gols em 14 rodadas, e é apontado por Ancelotti como peça-chave para explorar as falhas adversárias. Já pelo lado paulistano, a esperança repousa sobre o coletivo. Sem um goleador de referência, o Corinthians tem visto nomes como Pedrinho e Juliano dividirem a responsabilidade de criação ofensiva, mas ainda buscam regularidade para transpor bloqueios adversários. No aspecto tático, o embate deve girar em torno do controle do meio-campo. Ancelotti prometeu escalar uma linha de 4 zagueiros compacta, pronta para liberar laterais rápidos em transição, enquanto Dorival pretende usar triangulações rápidas para furar a marcação firme. As arquibancadas do estádio Nilton Santos devem receber casa cheia, com ingressos esgotados e torcidas organizadas embarcando em ônibus rumo ao Rio de Janeiro desde o amanhecer. A expectativa é de empurra-empurra no gramado e alívio imediato para quem balançar as redes primeiro. Para o Botafogo, uma vitória significaria ascensão no G4 e valorização do projeto de Ancelotti, reduzindo distância para lideranças como Cruzeiro e Flamengo.
Já para o Corinthians, o triunfo é questão de honra e de manutenção viva na briga por vaga na Libertadores. Quando as equipes pisarem em campo, a atmosfera construída por Ancelotti terá peso. Cada passe errado pelo timão pode ser criticado em tom contundente nas arquibancadas e explorado pelos donos da casa. O clássico promete mais do que 3 pontos. É um duelo de filosofia de jogo, de quem dita o ritmo e de quem se impõe pelo volume de jogo. David Ancelotti já deu o tom, agora cabe aos jogadores confirmarem se as palavras vão se traduzir em desempenho. A intensidade promete ser o diferencial no confronto. David Ancelotti avisou que seus jogadores treinaram situações de alta pressão para responder rapidamente aos turnovers do Corinthians, especialmente explorando o espaço deixado pelos volantes adversários na recomposição após a perda de bola. Entre os destaques defensivos do Botafogo, o zagueiro Cano ganhou elogios pela leitura de jogo apurada. Segundo Ancelotti, sua capacidade de antecipar passes curtos e cobrir a transição pelo meio será vital para neutralizar as infiltrações de Giuliano, que tem sido a principal válvula de criação do timão. A pressão pelo resultado traz uma responsabilidade extra para o Corinthians. Dorival Júnior, ciente do risco de nova derrota, enfatizou que os cobradores de pênalti foram treinados sob estresse e que a cobrança psicológica recairá sobre os atletas mais experientes, como Fábio Santos e Renato Augusto, caso o placar se desenrole de forma desfavorável. Os preparativos físicos foram intensos esta semana. O preparador do Botafogo, Massimiliano Carreta, colocou o elenco em um regime de recuperação acelerada após o último duelo pela Libertadores, e Ancelotti garantiu que ninguém sairá em déficit de energia até os minutos finais do clássico. A presença de torcedores visitantes coloca ainda mais fogo no jogo. A torcida corintiana, que esgotou o setor destinado aos visitantes, promete empurrar o time com cânticos e bandeiras, criando um ambiente hostil para o Botafogo. Por outro lado, o apoio maciço da torcida alvinegra carioca no Newton Santos tende a elevar o ímpeto dos donos da casa. No vestiário, o clima é de exaltação. Fontes próximas à comissão do Botafogo revelam que Ancelotti exibiu vídeos de contragolpes históricos do futebol europeu para inspirar seus jogadores, destacando a importância de marcar território desde o primeiro toque na bola. Ancelotti já adiantou que poderá promover mudanças táticas de acordo com o desenrolar da partida, incluindo a possibilidade de avançar o volante Sarrafiori para uma função quase de meio armador, buscando impor ritmo de jogo e diminuir o espaço de criação do Corinthians. Por fim, a repercussão pós-jogo deverá ocupar manchetes e redes sociais. Se o Botafogo confirmar as críticas de Ancelotti com uma vitória robusta, o discurso do treinador ganhará força e poderá minar a confiança corintiana. Mas, caso o Corinthians devolva na ponta do campo, David Ancelotti terá de engolir suas palavras e reconhecer o mérito do rival. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O apito inicial soará como estupim para um duelo que transcende tabelas e estatísticas. Trata-se de quem domina o ritmo, impõe sua filosofia e revela força de caráter. O Botafogo, embalado pelas críticas de Ancelotti, tem a chance de provar que o discurso se converte em ação, pressionando o timão desde o primeiro segundo e transformando posse em ameaça concreta. Para o Corinthians, o clássico representa mais que um teste de qualidade, é um divisor de águas na temporada. Uma reação vigorosa significaria resgatar a confiança, reacender a chama da torcida e retomar a trajetória de recuperação. Já a derrota escancara fragilidades e coloca em xeque a capacidade de Dorival Júnior de ajustar o time em situações de confronto direto. No campo individual, os olhares ficarão voltados para os duelos decisivos, Cano versus Giuliano, Herisson contra a retranca corintiana, e a batalha no meio entre Sarrafiori e os volantes corintianos. Cada lance terá o peso de justificar as escolhas táticas dos treinadores ou ampliar os questionamentos sobre as deficiências apontadas por Ancelotti. Além das 4 linhas, o jogo carrega implicações para o mercado de transferências. Uma vitória expressiva do Botafogo pode valorizar seus destaques e desperta interesses enquanto o Brasileirão se aproxima da reta decisiva. Para o Corinthians, o revés pode acelerar especulações sobre reforços e reforçar a urgência em reinventar a dinâmica ofensiva. Na atmosfera eletrizante do Newton Santos, o fator casa se tornará argumento decisivo.
A torcida alvinegra, inflamada pelas declarações do técnico, buscará sufocar o adversário e empurrar o time ao êxtase, convertendo cada bola dividida em grito de incentivo. O clássico histórico entre cariocas e paulistas chegará ao fim com um saldo que vai além dos 3 pontos, definirá quem controla o meio, quem explora as rupturas e, sobretudo, quem converteu as palavras de provocação em demonstração prática de superioridade. Quando o árbitro encerrar a peleja, as análises exaltarão quem fez o jogo valer o discurso, David Ancelotti ou Dorival Júnior. Seja no triunfo alvinegro carioca ou na virada corintiana, o resultado será o veredicto final sobre qual filosofia prevaleceu neste capítulo eletrizante do Brasileirão Betano 2025. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.